O Sofazinho, o programa de política do Diário de Viamão, chega ao seu segundo episódio. Hoje recebemos um jornalista que escreve há muito tempo sobre política viamonense, portanto ele entende bem do assunto. Quem senta no meu sofá hoje é Fábio Salvador. Bom, Fábio, estou convidado hoje no nosso segundo episódio do Sofazinho. É um prazer te receber aqui no Diário. Primeiro, antes de começar a te fazer perguntas, eu quero te fazer uma confissão. Nem tu é tão velho e nem eu sou tão jovem, mas... Tu tá iludido sobre a minha... Tu tá iludido sobre a minha idade, eu acho, cara. Mas quando eu entrei na Câmara, pela primeira vez em 2009, fazer estágio lá, né? E assim, tu foi o primeiro contato que eu tive com a política local, assim, de ler alguém falando sobre política. Eu vivenciava aqui dentro da Câmara, mas tinha os teus blocos. Saí da Câmara, voltei. E sempre essa ponte que eu tinha entre uma coisa ou outra foram os teus blogs. Já teve alguns blogs na internet sobre política. Eu tive vários, mas eu tive, na verdade, o endereço que eu criei, que foi meu blog, forte, era o endereço com o meu nome, aquele fabiosalvador.com.br. E uma época ele era o segundo resultado que dava no Google quando tu colocava Viamão. Tinha a prefeitura e tinha eu, assim, era fantástico. Só que depois foi perdendo força, né? Até porque eu comecei a não ter tempo mais pra cuidar do blog. E como é que tu chegou nesse lance de falar sobre política? Cara, eu tenho uma fascinação por política que vem desde criança. Eu tenho uma tia que já é falecida, que ela era assessora do Mendes Ribeiro Filho. E eu ia na Assembleia Legislativa do Estado algumas vezes. Eu me lembro da campanha do Brito para prefeito de Porto Alegre em 88, eu era bem pequenininho, minha tia colocava dentro do carro, assim, tinha aquela bandeiragem toda. Eu era fascinado por aquilo. E aí eu cresci e comecei a me aproximar da política. Só que eu tinha uma confusão, que quando a gente é novo a gente tem confusão sobre aquilo que a gente quer. Então eu achava que a minha atração pela política fosse a atração por defender algum tipo de bandeira. Então durante muito tempo eu procurei uma ideologia pela qual me apaixonar. E foi um erro, porque a minha fascinação por política no fundo não era fervor ideológico nenhum. E eu comecei a pensar que talvez fosse a busca pelos cargos, pelo dinheiro, por tudo que eu via desde pequeno. Então eu comecei a explorar esse lado e na verdade também não foi. Eu fui filiado a vários partidos, já um monte de partidos. E eu descobri com o tempo que a minha fascinação com a política, ela é em relação à política em si. Por exemplo, eu não tenho paixão por nenhuma legenda partidária, mas o fato de eu ter ido a várias delas, ter me filiado, ido a reuniões, feito campanhas, me deu um aprendizado, e eu amo esse aprendizado, porque a política é fascinante. A política, se tu for olhar, a gente que é brasileiro tem essa visão que a política é um troço feio, sujo, que tu faz ou por defender uma ideologia malucamente, assim, ou porque tu quer um cara, mas na verdade a política é o tecido do qual a história é feita. Quando tu faz política, tu faz a história. Eu sou fascinado por história. Cara, a política é o que faz a história. Quando tu vê, por exemplo, agora, vou te dar um exemplo. Nesse momento a prefeitura está com essa polêmica de pegar um empréstimo ou não para calçar ruas, para pavimentar ruas. Isso é pro bem ou pro mal. Se a economia da cidade continuar crescendo, com a vinda de mais empresas e tudo, esse empréstimo vai ficar barato de pagar. E vai ser visto como uma coisa boa. A cidade deu um pulo naquele ano de 2019, com obras e tudo mais. Se tiver uma crise financeira, vai ser visto como uma coisa ruim. O prefeito endividou a cidade e a gente agora está sem dinheiro para pagar e tal. Isso é a construção da história da cidade, pro bem ou pro mal, entende? E eu adoro, eu gosto de estar no meio. Mas assim, tu dizes que foi um erro tu querer te filiar a um partido e achar que tu devia fazer parte disso. Mas na última eleição tu quase foi candidato também, né? Não, eu não acho que foi um erro fazer parte. Mas não era aquilo que tu... o que eu acho que foi um erro era achar que eu tinha esse impulso por uma motivação ideológica ou carguista. Eu até gostaria de ter um cargo, porque os cargos são onde tu faz as coisas. Quando, por exemplo, um secretário de obras resolve que vai calçar uma rua ou vai abrir um novo sistema de canalização de água, ele está mudando a vida de um monte de gente, mudando um bairro. E ele está mudando um aspecto da história da cidade. O maior motivo para uma candidatura minha seria, nesse momento, justamente saber como é que é ser candidato. Eu tenho um livro que eu estou acabando, estou revisando de novo, chamado Política para Iniciantes, que eu ainda espero encontrar uma editora para publicar ele.
E é isso, entendeu? Eu gosto da política como assunto. Hoje, por exemplo, como é que é a minha rotina? Eu trabalho na Receita Federal porque eu não consegui fazer do jornalismo meio de vida e também não ingressei na política de forma a fazer dela meio de vida, então eu tenho que ter um outro trabalho que paga minhas contas. Eu acabei fazendo concursos, estou na Receita Federal e na hora do almoço eu almoço lá na Receita mesmo e eu vou dar uma caminhada até para baixar a comida. Eu venho até a prefeitura, fico uma meia hora, encontro algumas pessoas, bato um papo e tudo ali na Câmara de Vereadores e volto para o meu trabalho. E vou te dizer que a saída até a Câmara de Vereadores, me atualizar sobre as notícias, o que está acontecendo, algumas fofocas, me faz ter um bom humor durante a tarde para trabalhar. Quando uma pessoa vai lá de tarde na Receita, o Fábio estava legal e tal, me ajudou, estava de bom humor, eu me recarrego minhas baterias, na verdade, indo saber de política, eu falo sobre política, entendeu? Essa é uma pergunta que eu vou sempre fazer, tá? E não é porque tu entrevistou o Silvio Leandro nessa semana, mas... Tu pretende ser candidato a prefeito, por exemplo? Prefeito é um cargo que tu gostaria de ocupar da cidade? Prefeito é provavelmente o cargo mais alto que eu gostaria de ocupar na minha vida, assim. Vereador, eu gostaria de ser vereador. Pelo menos um mandato para ter essa experiência. Mas eu acho que o cargo de prefeito, especialmente de uma cidade como Viamão, que eu conheço há muitos anos, é uma coisa tão interessante, porque tem tanta coisa para fazer e, na verdade, a cidade de Viamão, ela tem um núcleo de pessoas, a gente estava conversando antes sobre isso, tem um núcleo de pessoas que participam da política que não é tão grande e eu conheço quase todo ele. Então seria legal montar um governo, porque a gente tem ótimas cabeças que não estão nunca juntas no mesmo governo porque os partidos disputam espaço, tem aquela coisa nada de ter que lotear cargo para a Câmara de Vereadores, que é natural de uma democracia de coalizão como a gente vive no Brasil. E Viamão tem essa política muito fragmentada em bairros, em partidos, em tudo, mas eu acho que seria muito legal. É isso que eu estava te dizendo. Eu gostaria de ser o prefeito para fazer alguma coisa. Não estou em campanha em 2020, não serei prefeito da cidade. Não, eu tenho consciência da minha pequenez, né, de tudo, mas seria a coisa mais fantástica do mundo. Agora tu não tá mais escrevendo sobre isso, tá escrevendo só nas suas redes sociais, né? O blog ficou mais pra trás, tu tá com um projeto no YouTube também, né? Mas é um projeto diferente. Não é sobre política. Não necessariamente. Não necessariamente, às vezes aparece algum político. Eu fiz esse vídeo com o Silvio Leandro agora, por exemplo. É que assim, a questão não é a minha mudança pessoal, a questão é a mudança da internet. A era dos blogs, ela foi muito boa, a gente botava um blog no ar e tudo. Hoje em dia não existe mais espaço para fazer blog como antes, porque tu não tem mais uma internet centrada em sites. As pessoas não entram no navegador e não colocam ali o endereço de um site que elas gostam. Algumas pessoas fazem, gente mais velha faz isso, mas a internet está toda focada nas redes sociais hoje em dia. E a lógica das redes sociais é outra. Tu não escreve mais grandes textos, tu não faz mais o que tu fazia antes, entende? Então, por exemplo, se eu vou escrever um blog, eu trabalho durante o dia. Eu vou me inteirar meio-dia de alguma coisa, vou chegar fim de tarde e vou escrever uma matéria sobre alguma coisa que eu quero dizer. Não vai ter relevância nenhuma. Por quê? Porque teve um cara às 2 da tarde, quando eu estava trabalhando, que botou um post de 3 ou 4 linhas no Facebook dizendo aquilo de forma resumida, e tudo que eu ia complementar de interpretação e tudo mais no texto já vai vir nos comentários. Então tu não tem mais, a lógica da internet mudou. O que eu vou fazer? Eu acho que a gente acaba correndo contra... Isso é um pensamento do jornalismo em si, né? Eu acho que a gente acabou... Não existe mais furo, né? Não existe mais furo. O furo morreu, não existe mais, assim. Eu acho que a internet, a rede social é a primeira a dar a notícia, seja ela qual for. E de forma incompleta. E aí o que a gente acaba fazendo é indo lá e... Compilando, abraçando tudo aquilo que a gente pega de informação e colocando lá para alguém que chegou e não viu nada, né? Ou não tem acesso a ou a pessoa mais velha, que vai pegando o rescaldo. Então assim, o blog eu parei porque na verdade a era dos blogs acabou. O YouTube, eu não entendo que seja um veículo para notícia imediata. Eu entendo que ele seja para um conteúdo mais perene. Eu assisto vídeos de 5 anos atrás, tu deve assistir, a gente assiste. Então no YouTube o que eu quero fazer, o que eu estou fazendo é um outro produto. Eu tenho meu canal, ele tem 2 playlists principais na capa, uma é o videolog e a outra é vídeos de história. História eu pesquiso, faço um vídeo, uma espécie de documentário em que eu dou uma aula sobre algum assunto, e já teve gente que disse que fez trabalho de escola em cima de vídeo meu, é bem legal, é a parte que eu era para ter sido professor, mas eu vi quando pegar professor e eu não fui, entendeu? Eu olhei o salário e não fui, mas
E é isso. E a outra playlist, que é o Videolog, eu procuro produzir um conteúdo que seja mais duradouro. Um pouco engraçado, um pouco assim, interessante e tal, mas uma coisa para ser vista daqui a um ano e ser legal ainda. Por exemplo, o vídeo que eu fiz com a Lavínia, com o Fafá, esses vídeos todos, eles são legais de ver, mesmo uma semana, 2 depois. Agora, o outro produto que eu vou lançar ainda, que eu tenho que me organizar, agora minha esposa fez uma cirurgia, então, mas depois eu vou me organizar, eu vou botar uma live, toda semana, um dia de noite, durante a semana, uma live, para comentar os acontecimentos de Viamão mesmo, da política e tal. Legal. Vou pegar os jornais locais, vou pegar as manchetes, analisar, não analisar as notícias, porque a maior parte das notícias dos impressos é release e tal, analisar o jornal, como é que ele tratou, vou analisar as notícias nacionais, não muita análise, vou bater um papo com o público, né? Porque também live não tem esse ritmo de programa de TV, não é o Roda Viva, nada, é uma coisa que entra no ar, alguém comenta. E a política local? Tu tá enxergando como isso? O que vai dar esse suco todo? Vai ferver de vez e derramar sobre o fogão? Essa briga Bonato-André pode favorecer o campo da oposição? Não pode? Tu vê que o jogo já tá ganho pra direita, a tendência é ir cada vez mais pra direita? Ou a esquerda tem alguma chance se esses dois continuarem dividindo os votos? Eu vou te ser bem sincero sobre esse negócio de esquerda e direita. Ele é interessante para te conversar dentro de um partido, ele é interessante para discutir a política de forma macro, assim, enxergar grandes movimentos da história, mas o eleitorado, em grande parte, não tem ideologia firmada. O eleitorado, na sua maior parte, ele é prático. Sim. Então, se o governo consegue um bom resultado, não interessa qual é a ideologia, o povo vota, ainda mais no governo municipal, porque o prefeito ele é tipo um síndico de condomínio grande. Ele cuida basicamente de obras, coisas muito locais. Agora, a política local eu acho que é o seguinte, a divisão do centro e da direita, que é basicamente a briga entre o Bonato e o Pacheco, ela só seria uma coisa alvissareira, assim como se diz, para a esquerda, se a esquerda tivesse maturidade para aproveitar esse momento. E ela não tem. A gente está vendo já o seguinte, o PSOL já disse que não vai coligar. Para variar. O PDT, o Alexandre Godoy já está dizendo que vai ter candidato PDT, porque não sei o que vai. O PT diz que não vai, o PT não tem nem nome forte firmado no mercado aí para colocar. Teria o RID, mas o RID está fora do jogo, entendeu? E o PT, ele é um partido que chega no hora H, não interessa, ele pode ter combinado de não ser cabeça de chapa. Ele chega na porta do cartório eleitoral, ele inscreve o candidato cabeça de chapa. Ele quer ser, o PT ele acha ainda que é aquele grande partido hegemônico e tal da esquerda. E falta o PT baixar a bola, até um pouco em todos os níveis, né? Mas aqui no município ele não tem nome para colocar para prefeito hoje. E tem pouco tempo para construir esse nome. Mas assim como não tinha no governo do estado na última eleição e lançou o Rosseto mesmo. Em Porto Alegre lançou Vila Verde. Vila Verde fez 1 ou 2% um fiasco, voto, né? Uma palhaçada. Mas assim, o PT tem esse pensamento de partido hegemônico da esquerda. Então, o que acontece? A esquerda não está pronta para aproveitar a briga da direita em Viamão. Ela não tem maturidade. E eu estou falando disso de gente mais velha do que eu. E eles sabem disso. No privado, acho que eles sabem. Chegam no banheiro da manhã para fazer a barba, eles confessam pro espelho isso, mas eles não conseguem, entendeu? E não vão aproveitar. E a questão toda é que numa cidade que não tem TV própria, não tem rádio própria, não tem propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio, o meio de comunicação qual é? Carro de som, panfleteiro, entendeu? Então é uma campanha que depende de dinheiro. Depende de porque o pessoal que acessa e que lê política viamonense, eu te falo, é um pequeno lucro. Como o Viamão não tem meios de comunicação que propaguem os candidatos de forma efetiva para todo mundo, a campanha depende muito de dinheiro e especialmente de militância nas vilas, líder comunitário e tudo mais. E quem tem os líderes comunitários hoje, quem tem os militantes de base hoje, é o centro e a direita em Viamão. Até porque tem o governo. Conseguiu esvaziar os partidos de esquerda nesse sentido. Então, por exemplo, aqui nós temos o Pacheco e o Bonato brigando, e eu acho que a briga no que vem vai ser entre os dois. E o que eu te pergunto agora, tu te arrisca a me dizer, me dar um palpite? Quem leva melhor nessa? Eu acho que se não acontecer nada extraordinário, o governo tem uma chance enorme de ganhar o governo. O poder de novo, o governo tem chance enorme de continuar sendo o governo. O André. Sabe por quê, cara? Porque Viamão assim, ó. Nós ainda não temos um desgaste do governo tão grande para ele cair. Tem que lembrar que o PT levou 16 anos para ficar desgastado. E o Robinson, que é meu amigo, mas não era ninguém na política, o Robinson não tinha sido nem vereador,
Foi a soberba do PT. Mas o Robinson, olha só, o Robinson tem maior estima por ele, mas ele não era ninguém politicamente e ele quase ganhou. Ele perdeu a prefeitura por uma margem muito pequena, entende? Então o PT, mesmo desgastado e tudo mais, quase botou o Robinson de prefeito. E o desgaste político, então, ele se dá num certo período. E aqui, esse governo que está agora no poder, ele não está desgastado a ponto de isso acontecer. Tu vê um descontentamento do povo, um cansaço, mas não é ainda nesse volume todo. Além disso, a gente tem a Havan vindo, tem o Atacadão vindo, tem esses asfaltos nas vilas, tem toda essa coisa arada que está sendo feita. E isso, queira ou não queira, enche os olhos, as pessoas vão votar nisso. Especialmente se essas empresas que estão chegando empregarem gente de Viamão. Porque cada pessoa que se emprega tem um primo, tem uma irmã, tem a mulher, tem uma galera que fica, mas antes Viamão não tinha emprego, agora o meu cunhado está trabalhando. Quer dizer, então eu acho que o governo tem toda a chance de ganhar. Se tu for hoje na prefeitura, tu vai notar que eles têm a maior parte da máquina, e a máquina não digo do governo, claro que a máquina do governo é toda do governo, mas da máquina, da política comunitária está quase toda no governo. Então eles têm uma chance gigante, a não ser que eles façam uma burrice assim, uma coisa lamentável, sabe? Na verdade, se tu for pegar toda a capacidade de articulação política que a cidade tem hoje, somando todos os articuladores políticos e somar a capacidade deles, como se a capacidade deles fosse mensurável em números, eu diria que 70% dela está dentro do governo. Tu tem ali o Sarico, que é o maior articulador político de Viamão, tu tem o Deco, que é um articulador gigante também, é um cara que monta grupo, que faz as coisas acontecerem. Tu tem todos os grandes articuladores de coligação, de grupo e de governo dentro do governo. Então tu dificilmente vai conseguir desmontar isso. E o governo Bolsonaro, hein? O que está acontecendo? O governo Bolsonaro tem um problema enorme, que é a credibilidade do presidente. Isso as pessoas, quando eu falo, as pessoas pensam, o Fábio é de esquerda. Aí eu digo, não, mas tem algumas coisas das reformas, alguns pontos das reformas são benéficos. Aí o pessoal, o Fábio é de direita. Não se trata de direita e esquerda. Eu disse isso antes aqui nessa entrevista. Direita e esquerda, na prática, é um conceito muito abstrato. O que acontece com o governo Bolsonaro? Ele está botando para aprovação reformas. Talvez seja importante para o país, talvez sim, talvez não. São pacotes de maldades? São, em grande parte, são pacotes de maldades. Que nem acontece com o Eduardo Leite, aconteceu com o Sartori. Tu pega um caixa quebrado, tem que ter pacotes de maldade, que nem tem na tua casa. Tu tá sem dinheiro, tá quebrado, devendo um cheque especial. Tu diz pros teus filhos, olha, a gente não vai mais no cinema e eu não vou mais comprar bolacha recheada. Porque tu não tem grana, é uma maldade, mas tu não tem grana. Tá, até que ponto é necessário fazer uma coisa ou outra, até que ponto os pobres estão pagando a conta ao invés dos ricos, isso é outra discussão. Só que o governo teria uma chance de ganhar essa discussão e até de aprovar essas maldades sem tanto desgaste, se ele tivesse credibilidade. Por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso foi um governo que botou um pacote de maldades também. Foi um governo de contenção, de recessão, de limite nos gastos. Fernando Henrique Cardoso fez um governo de ajeitar as contas. Talvez não tão radical quanto o Bolsonaro, mas fez. E era um governo visto como direita na época. Só que o Fernando Henrique Cardoso, FHC, é um intelectual que falava coisas sensatas. Então, tu discute o mérito do que ele quer fazer, mas tu respeita ele. Porque um mínimo de inteligência ele tem, né? O Bolsonaro mina o governo dele porque ele só fala besteira. E quando ele não fala besteira, a Damares fala besteira. E a maior oposição está ali dentro do governo. Está ali dentro. Porque a oposição não está conseguindo fazer oposição, esse governo não tem tempo. As pessoas não conseguem levar a sério o presidente. Se o Bolsonaro ficasse 48 horas longe dos microfones e do Twitter, ele faria um bem para o governo dele, politicamente falando, né? Porque se tu for olhar, não tem relevância para os projetos, muita coisa que ele diz. Por exemplo, ele tem uma política ambiental que ele poderia defender, pode ser condenável, tudo bem, se discute no campo político. Mas aí ele bota um vídeo da Dinamarca para atacar a Noruega, sabe? Ele podia não ter posto no ar aquilo ali. Ele podia não ter se poupado, né? Podia ter ficado quieto. Eu criei, sou uma pessoa que inventa muita coisa, né? Então eu criei um quadro para esse programa. Quadro, cara? Quadro. E o quadro é manda meme ou sai do grupo. Como manda meme ou sai do grupo? Eu vou te falar nomes e aí tu vai me dizer, essa pessoa, pensa que essa pessoa te colocou num grupo de WhatsApp, tá? Tá.
só tu e ela, assim, tipo, ela loucona, assim, criou um grupo, pá, botou tu e ela e tal. Tu manda meme no grupo ou tu sai, assim, nem fala nada, tipo, sabe? Eu não gostar da cara da pessoa, assim. É uma releitura do tira o chapéu do... Pai, tu não tem uma parede com chapéu aqui, né? Então, entendeu? Eu acho incrível, ele pegou a parede, ele botou essa alegoria ao Bolsonaro, não, é a bandeira do Brasil aqui atrás, ele botou aquele troço Lula livre ali atrás da cabeça dele ali, ó. Não, e é legal porque ele me botou na direita, ele botou na esquerda e tal. Tudo bem, cara, tu botou, até porque tu é barbudo, né? Botou ali o bagulho, botou essa, ele não botou um quadro com chapéu. Gente, tem a loja aqui na frente, tem chapéu a 10 pilas, podia ter ido ali. Então uma coisa tá ruim pra todo mundo. Não é pra ficar brincando. Ainda mais se o cara amassar o chapéu, né? Então, vai que a pessoa tem a cabeça maior também com o chapéu, daí esse é um Aí problema. ferra tudo. Então vamos Chama o fazer Daniel uma... Cabeção aqui, Imagina, morrer. 2 chapéus emendados. Tem já a caixa d'água, assim, né? Então manda meme ou sai do grupo. André Pacheco. Ah, manda meme, cara. Manda Só meme. que ele não vai responder, né? Tu manda WhatsApp pra ele, ele leva 100 anos pra responder, cara. E o Bonato. Também manda meme, cara. Manda meme. Cara, eu fiz uma entrevista com o Mas Bonato. tu manda o meme do malvado favorito? Eu mando pros dois, né? Que os dois têm o mesmo penteado do malvado favorito, né? Que não existe, né? É aquele penteado maravilhoso dos dois. Mas eu ia ficar na comunidade com eles, cara, entendeu? Até pra saber o que tá rolando, assim, poder analisar. Tá. Família Gutierrez. O grande clã. Grande, cara. Clã da família da política viamonense. Sabe que eu mando meme, cara? Eu acho que o Chico não vai acessar. Porque o Chico não é muito internet. Tipo Será? Assim. Não, eu acho Será que o Chico não fica mandando meme nos grupos também? Não, eu acho que talvez mande, cara, mas é aqueles meme de tiozinho mais velho, sabe? Será que eles têm um grupo da família? Deve ter, cara. O grupo Mas não da deve família. dar certo, porque eles brigavam bastante antigamente, assim, entre si. Vai ficar de boa de novo. Mas o clã dos Gutierrez é engraçado, né? Porque eu me dou bem com quase todos eles, assim. Me dava bem com o Leco quando tava aqui sempre. O Chico encontrei com ele no hospital uma vez aqui de Viamão. Ele mal, minha mulher mal também. Eu me dou bem com eles. Eu acho que eu nunca fiz uma campanha eleitoral junto com eles, mas eu me dou bem com eles. Os Gutierrez, assim, eu tenho... Acho que o primeiro livro que eu quero lançar vai ser contando a história da família Gutierrez, né, cara? Porque imagina que massa, que material bacana, um documentário sobre... Tu vai te dar mal, cara. Documentário sobre os Gutierrez. Vai te dar mal, Tá cara. cantado. Não, vai te dar mal. Porque se eles estiverem brigados, algum deles com o outro, eles vão te contar versões diferentes da mesma história. É que hoje eles são a gente vê... o prefeito, o presidente da Câmara, mas assim, a família Gutierrez, na verdade, ela permeia todos os níveis Já de foi maior, poderes, né? já foi maior. Uma vez eles tinham o Leco, vereador, o Antônio Gutierrez, vereador, o Heraldo, o Chico estava articulando alguma coisa, concorreu a prefeito em 2004. O André era secretário. O André era secretário de alguma coisa, estava envolvido. Eles tinham todo o clã, o Juarez é parente deles. É parente, o Moacir era vereador também. É verdade. Não, o Juarez faz parte do clã mesmo, e o Moacir fazia, o falecido Moacir, que era uma baita uma figura, ele fazia parte também, estava articulando aqui o sindicato quando o grupo. Esse grupo que recém saiu da Isabel foi o pessoal do Moacir que articulou no começo. E aí era tudo Gutierrez. Só não era prefeito, né? Porque eles nunca conseguiram pegar prefeitura. Será que vem com o André? O André talvez seja a chance deles, estão há 100 anos tentando, talvez. Né? Talvez seja agora. E o Sarico? O Sarico é parceria, cara. Eu vi o Sarico te puteando no... É que assim, eu Nem sei se eu posso falar puteando, mas tô falando. Não tem censura. Cara, o Sarico foi assim, eu tava fazendo uma live. Ele disse, o Sarico aí, queira ou não queira, os caras sabem montar partido e tal, porque eles sabem montar partido mesmo, né, cara? O MDB aqui andou uma época que as reuniões tinham 5 pessoas dentro, agora tem milhões de pessoas cada vez que fazem reunião. Ele disse, o Sarico sabe montar e tal, sabe manter o poder no partido e montar um partido mesmo. Aí alguém escreveu, mas ele roubou na convenção e tal. Aí eu disse, tá um pouco mexendo, não é esse o assunto que eu tô falando e tal. E aí o pessoal entendeu que eu tinha dito que ele tinha roubado. Aí ele pegou, botou uma nota, não, porque a gente não roubou na convenção e tal. E eu li todo aquele texto, eu nunca vi textão no Face. Aí eu digo, cara, não é, cara, é que eu disse que eu não ia falar sobre. Porque quem perde a convenção sempre acusa o outro de ter roubado. É uma coisa, essas convenções municipais, elas são sempre assim, né? Ou não tem disputa, né? Ou tipo, é todo mundo amiguinho, vem cá, vamos lá, ou eles saem rachado, né? Primeira convenção que eu fui em Viamão foi a do PDT, há uns 12, 13 anos atrás.
E deu pancadaria, cara. Deu de fato. Teve um cara que deu uma porrada no Natalício, que era assessor do Homer aí, o Natalício bengalinha, assim, depois, tá batendo no amigo porque ele tem uma bengala e tal. Já desceu, Já fechou. Loucura, super divertido o negócio. E o Duda Milk? O Eduardo Leite, cara. Eu acho que hoje eu saio do grupo, cara. Hoje eu saio do grupo do Eduardo Leite, assim. Porque o Eduardo Leite, ele se elegeu com um discurso que dava para administrar o Estado, que não sei o quê. Ele manteve a política do Sartori, né? De nomear gente, dar aumento... Ficou, na verdade, assim, foi o mais do mesmo, né? E com a parte hipócrita de ter dito que teria como solucionar melhor os problemas. Porque o Sartori, antes de entrar, pelo menos ele disse, eu não sei como fazer. Tá quebrado o Estado. Vou fazer o melhor que eu posso, mas tá quebrado, eu vou tentar administrar a crise. Entendeu? O Eduardo Leite não, ele disse que ia fazer diferente. Isso não dá pra dizer do Sartori não, né? Porque ele realmente disse que ele não sabia como... pelo menos a gente sabia o que esperar dele. Ou seja, nada. E o Bolsonaro? Cara, o Bolsonaro... Eu fico pensando se eu não ia ficar no grupo com ele, cara, só porque ele ia mandar vídeos, entendeu, cara? Ele ia mandar vídeos, cara. Mas vai que ele mande um nude. Não. Dele com frota ainda. Já pensou? Mas tu ficaria pelos vídeos, Eu ficaria, cara, porque seria uma coisa muito divertida, assim, cara. E o Lula? Cara, o Lula também, cara. Se ele pudesse ter o WhatsApp. Isso seria legal. Não, cara, ia ser legal. Então, Fábio, foi um prazer te receber hoje no nosso sofazinho. Quem quiser acompanhar o teu trabalho, agora tem um canal no YouTube, tem Facebook. Como é que elas podem te acompanhar lá? Quais são os seus arrobas? Eu tenho um canal no YouTube, que é o youtube.com/Fábio Salvador, tudo junto, que é o meu canal. Tem ali vídeos de história, tem aqueles vídeos de entretenimento que eu te falei antes. Tem o meu site mesmo, onde tem meus livros para download. Alguns tem link de editoras, que tem editora. Os que estão procurando editora tem só a capa, eu mando para quem quiser o original para dar uma olhada. E é fabiosalvador.com.br. E tem o meu Facebook, que está com o meu nome completo. Fábio Burke Salvador. Burke é B-U-R-C-H, meu nome completo. Tu procura lá na barra de busca do Facebook. Que é mais alimentado e tal. Mas é o Facebook, né? Eu vou fazer umas lives lá também e tudo. Às vezes ele fica vários dias só tendo fotos que eu faço em casa, de família, assim, com os filhos e tal, porque eu me tornei assim um cidadão de bem, né? Eu me tornei um cidadão de bem, cara. Eu era um piá punk quando era novo, mas agora eu sou um cidadão de bem. Tomava vinho ali na Figueira da Não, eu morava em Porto Alegre, cara. Eu cresci em Porto Alegre. E eu cresci no Bonfim, então eu tomava vinho na João Pessoa, na Oswaldo Aranha ali e tal. E daí agora eu sou um cidadão de bem, né? Então eu faço fotos com família e tal. Que massa. Então tá, Fábio. Quem quiser continuar, quem não assistiu, na verdade, o último episódio, pode acessar no www.diariodeviamão.com.br. Aproveita já e nos segue lá no Instagram, no Facebook e também o nosso canal no YouTube, youtube.com/Diário de Viamão TV. É isso aí, até a próxima. Tchau.